Então, boa tarde a todos e a todas. A gente está na reta final do nosso seminário de arquitetura brasileira contemporânea, tá? E hoje a gente vai começar vendo um pouco sobre esse arquiteto, né? Talentoso arquiteto, jovem arquiteto, Léo Maia, paraibano, de João Pessoa, tá? E que tem trabalhado no Brasil inteiro, mostrando, né, esse seu potencial, essa sua criatividade. E a aluna Valesca, tá, vai apresentar para a gente uma síntese de seu trabalho através de análise de algumas obras. Valesca, pode começar. Bom, boa tarde, né? Me chamo Valesca Caroline e vou apresentar um pouco sobre o arquiteto Léo Maia, como a professora falou. De início, né, a gente vê que Léo Maia, desde pequeno, ele tem o hobby de desenhar. Então, ali nas suas relações, assim, de família, sempre ele buscava alguma situação e ele tomava como partido da situação e iria ali sempre desenhando. Então, sempre foi um hobby desde criança para ele desenhar. E aí ele se formou em arquitetura em 2006 e no mesmo ano ele abriu o escritório, o escritório Léo Maia Arquitetura, que atua até hoje no mercado com projetos principalmente em João Pessoa, mas ele não atua somente em João Pessoa, ele tem projetos em Brasília, em São Paulo, enfim, por todo o Brasil. E aí, esse escritório atualmente ele conta com uma equipe de 10 arquitetos, né? E aí são projetos, desde projetos arquitetônicos residenciais, corporativos, institucionais, enfim. E aí, ele já firmou algumas parcerias com, por exemplo, a construtora Urban, e também já realizou alguns projetos para o Grupo GP, também de João Pessoa. E aí, eu apresento para vocês alguns princípios projetuais de Léo Maia. Um ponto muito importante da arquitetura dele é a gentileza urbana. Ele respeita muito a forma de inserção do edifício, da edificação, trazendo assim elementos que dialogam o edifício com o externo, com a cidade em si. Um pouco dessa permeabilidade, da porosidade é muito presente nas obras dele. Ele explora muito a dinamicidade dos revestimentos, mas na frente eu vou mostrar para vocês essa riqueza de revestimentos que ele traz para dentro das obras dele. Elementos também de vanguarda, principalmente o concreto e a madeira estão muito presentes. E aí ele é muito admirador, grande admirador da forma limpa, sólida e pura. E tem uma frase que eu achei bastante interessante dele, que queremos, através da arquitetura, posicionar as pessoas no centro do nosso desenho. E aí eu trago para vocês algumas obras principais. E aí a gente vê, né? Desde Natal, João Pessoa, Goiânia, sabe? Projetos Recife, Brasília, enfim. Esse projeto é o NEO, que ele é um projeto residencial em João Pessoa. É uma grande torre, esse gifzinho e as fotos também encontrei no próprio site do arquiteto. E aí a gente vê que é uma arquitetura que, desde do início, a gente encontra um princípio da gentileza urbana, né? Que é os grandes recursos. Uma forma aí de dar um respiro para a calçada, né? E aí, logo nessa imagem aqui, a gente vê um pouco da sutileza da arquitetura dele, que é, além do material puro, né, do concreto, a gente vê os revestimentos que enaltecem, e aí o pé direito duplo, a sutileza da iluminação no teto, né, a iluminação no centro também aqui, alguns mobiliários que são bem sutis, né, e pronto.
Aí, esse FM20 também é uma obra multifamiliar, residencial. E aí a gente vê que nessa obra a madeira ela é muito presente, né? Também é uma pele de vidro, tem grandes aberturas, né, de vidro, também com essa permeabilidade visual. E aí tem essa segunda pele de madeira, né? São brisas de madeira. E aí ele joga muito com o jogo de luz e sombra, né? Com esses brises de proteção. Esse é um hospital, Santa Lúcia, Pronto Norte, em Brasília. E essa arquitetura, ela é muito importante porque ela quebra com aquele paradigma de que o hospital tem que ser aquela coisa, né, aquela coisa assim, retilínea, de uma arquitetura só, né? Nessa arquitetura, ele traz a saúde, basicamente. Ele traz, assim, grandes pontos de convivência que tem dentro do hospital, alguns centros de convivência, algumas paradas que interagem o interior com o exterior, com a cidade, com o verde. E aí ele traz assim o verde para todos os todos os ambientes, né? Os ambientes e os níveis, todos os níveis. E aí é uma forma de recuperação também do paciente que está aí. Então, ele traz esse respiro da cidade para dentro da edificação, para dentro da arquitetura. E aí a gente, mais um dos princípios dele, né, que são grandes aberturas de vidro, materiais de madeira, revestimentos de madeira, o verde para dentro da edificação, também está muito presente nesse hospital. Esse Neue de Recife, ele é um projeto bem interessante, que ele traz aqui, ó, ele corta no meio a edificação. Ele tem uma fenda no meio da edificação, quase por completo, que é uma forma de brincar com o jogo ali de luz e sombra. E aí, mais uma vez, né, grandes revestimentos de madeira, né, grandes planos de vidro, permeabilidade visual que a gente encontra, mais uma vez o verde aqui na maioria dos níveis, sabe? Então, é uma arquitetura, são traços dominantes de Léo Maia, né? Pé direito duplo, e enfim. E aqui, mais uma vez, a gente vê uma forma da urbanidade dentro do edifício, né? Com jardins aqui nas lajes, e esse edifício, ele é escalonado, enfim, por algumas questões burocráticas, e aí a gente vê que tem segunda peles de brises de madeiras também, que, além disso, tipo, traz uma permeabilidade visual. São grandes lajes com uma permeabilidade muito grande. E aí a gente vem para a análise da obra, né? Vou começar por esse loft 750, que é um edifício que foi feito em 2017, projeto de 2017, é o uso misto, e aí embaixo a gente encontra, no térreo, né, a gente encontra galerias comerciais, em João Pessoa também, né, e é uma parceria com a Urban. E aí a gente vê que em cima funcionam os flats, né, os flats nos pavimentos superiores. E aí, mais uma vez, toda aquela questão da gentileza urbana que o arquiteto traz para a edificação. Logo de cara, a gente se depara com uma alameda central, que é essa daqui, que é o acesso para o edifício, para a parte das galerias comerciais. E aí a gente vê o quão permeável que esse edifício é. Na fachada principal, a gente vê aqui essa arquibancada, que ela serve assim como um espaço além de contemplação, ela serve como espaço de integração, de socialização dos usuários.
Além disso, também serve como escada para o acesso ao pavimento superior, que é o mezanino. E aí, todos os elementos, assim, de pé direito duplo, traz uma grandiosidade para a edificação, um respiro muito grande, a gente vê que é uma arquitetura leve, esses planos aqui de urbanidade também, essas aberturas laterais, a gente vê que é uma forma da cidade integrar com a edificação, né? E aqui, mais uma vez, né, é a arquibancada contemplativa e aqui logo em cima o mezanino. E aí, ó, a iluminação bem sutil, né, pontual. E aqui eu vou mostrar o partido dele, foi o número 750, que era o número da antiga casa, que era daí. E aí o 750 é um número bem forte, né, 750. E aí ele colocou esse número em pixels e criou uma trama. E essa trama, ela é refletida no revestimento. E todo o revestimento ele foi feito especialmente para essa edificação. E aí ele está presente por todo o edifício, né? Todo o edifício aqui, ele tem essa trama que ele mesmo criou, né? A partir do número 750. E aí, mais uma característica desses flats é que eles são espaços que são totalmente personalizados. O layout, tipo, tem layouts prévios, mas são totalmente personalizados de acordo com o cliente. E aí, cada espaço são espaços multifuncionais, que aí funcionam como, sei lá, lavanderia, pontos de integração, socialização. E em cima, na cobertura, a gente tem esses pontos de socialização também. Pronto. Mais uma obra que eu vou apresentar para vocês, que é o restaurante Nau, que ele se localiza em Natal, na cidade de Natal. O ano é 2015. É um restaurante, né? E pronto. O principal dessa obra, o ponto de partida do arquiteto foi a declividade do terreno. Ele tinha uma declividade assim mínima, mas pelo terreno ele ser muito extenso, acabou tendo uma declividade assim maior, né? E aí ele procurou elementos náuticos para trazer para essa arquitetura. E aí, depois de muitos ensaios, muitas pesquisas, ele chegou num ponto dessa criação dessa malha estrutural, de estrutura metálica, que remete à rede de pesca. E aí essa rede de pesca, ela se estende por toda a edificação. Todo o projeto ele tem essa trama, essa estrutura, e tem alguns pontos que ele se localiza dentro dos blocos. Mais na frente eu vou mostrar para vocês. E aí, essa estrutura, né? Ele buscou formas de trazer uma leveza para mostrar uma leveza para essa malha, de forma que ela fosse maleável, né? E ela envolvesse todo o complexo do restaurante. E aí, o programa de necessidades, ele é dividido em blocos. Ele tem o bloco do lounge, tem o bloco da nave principal, tem o bloco de serviço e tem o bloco de salões de eventos. E para o acesso deles é feito por meio de passarelas, que são passarelas que também têm todos esses princípios de permeabilidade visual. Mais uma vez a gente vê uma arquitetura que ela é uma arquitetura de formas, uma arquitetura sólida, que é perene, e minimalista, né? Os revestimentos trazem esse minimalismo, grandes planos de vidro que traz essa porosidade, traz essa permeabilidade visual. E os blocos, eles são levantados do chão. E aí no chão a gente encontra esses alguns espelhos d'água, que é mais um elemento náutico,
que traz aí nessa arquitetura, né? E aí, esses vazios, deixa eu ver, pronto. Aqui nessa imagem a gente vê que tem uns vazios dentro do edifício, que é justamente onde cai essa rede de pesca. E aí, esses vazios, eles são importantíssimos para trazer iluminação para dentro do restaurante, né? Então, é uma forma de integrar, é uma forma de respiro essas coisas pontuais, né? É um respiro, é uma iluminação, além de trazer também ventilação. Uma forma de conforto também para dentro da edificação, né? E aí a gente vê que por todo o edifício, assim, tem elementos náuticos, né? Tem, assim, as coisas de pesca, e enfim. E aí tem todo o cuidado com os revestimentos, né? Grandes planos de vidro, e aí, né, tem muita presença do concreto, da madeira e estrutura metálica também. Pronto, é isso. E obrigada. A gente fica realmente feliz por ver o trabalho de um arquiteto jovem, né, nordestino, paraibano, com uma qualidade incrível projetual, né? E assim, eu vejo uma certa influência da arquitetura paulista nesse trabalho, né, na obra de Márcio Gauguin, de Isaí Weifeld e do Arthur Casas também. Né? A gente vê uma certa identidade nesses projetos do Léo Maia. E, assim, interessante a gente ver como o Brasil está conectado em termos de linha, de tendências. A gente, nesses dias que tem tido esses seminários, a gente dá para identificar, né, uma certa arquitetura com uma influência muito forte de modernidade, só que fazendo uma releitura de materiais contemporâneos, né? E também me lembra muito, principalmente as obras aqui que a Valesca mostrou em Recife, com aqueles jardins, aqueles grandes balanços com jardineiras, me lembra muito um grande arquiteto pernambucano chamado Van de Kock Tinoco, que faleceu agora há pouco e foi um professor da Federal de Pernambuco que fez os edifícios com grandes jardineiras. E eu vejo o Léo Maia também influenciado, né, por esses terraços verdes suspensos, que o Van de Kock era a marca registrada do Van de Kock Tinoco aqui em Pernambuco durante mais de 50 anos de atuação do Van de Kock. Ele morreu octogenário, tipo. Então, assim, e como o Léo Maia é um arquiteto novo, né? Ele deve ter por volta dos seus 40 anos, eu não sei precisar, assim, se é que ele tem, tá? Porque formado tem 15 anos. Então, assim, é um jovem profissional com um grande talento e assim, engrandecendo a produção contemporânea nordestina, né? Agora, como também Valesca mostrou, ele não tem só projetos no Nordeste, não somente em João Pessoa, Recife, Natal, mas uma grande produção, principalmente no Sul, em Balneário Camboriú, em São Paulo, com muitas obras, e também no Centro-Oeste, em Goiânia, tá certo? Valesca, obrigada. Sua apresentação foi muito boa, tá certo? Você falou com segurança, as imagens estavam excelentes, parabéns. Agora eu vou encerrar e a gente vai começar um outro tema, tá bom? Obrigada.